Ler apenas um versículo, Provérbios 10, verso 14. Diz assim a palavra: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Amém? Vou ler de novo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Glória a Deus. Pode olhar para mim agora. Começo nessa noite te fazendo uma pergunta, como sempre. O quanto você considera o conhecimento necessário? Quanto o conhecimento é algo importante para você? O quanto você valoriza isso? O quanto saber a respeito de Deus é algo importante? E quando eu falo do saber sobre Deus, não é o saber que te ensoberbece, mas é o saber que te torna humilde. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então existe um saber que exalta você, que coloca você no lugar que Deus não quer que você esteja. Mas existe um conhecer da parte do Senhor que Deus quer transmitir para o seu interior. Porque esse conhecimento, essa fonte de conhecimento, vai transformar você. Amém? Coloca aqui para carregar para mim. Vai bom. Não tem problema não, desliga a caixa. E o nível de importância que você dá ao conhecimento dirá o quanto de entendimento você terá a respeito das coisas. O quanto você valoriza o conhecer Deus dirá o quanto de entendimento você terá a respeito das coisas. Quanto mais perto você tiver, quanto mais revelação você receber, mais entendimento você terá. Você não será aquela barata tonta nessa terra. Seja sincero consigo mesmo. Quantos momentos da vida você não se vê como uma barata tonta? Você não sabe resolver uma situação. Você não sabe sair de um problema. Te falta entendimento. O que é o entendimento? É a capacidade, é o conhecimento para saber lidar com determinada situação como Deus lidaria. Entendimento vai revestir você, vai capacitar você para que você saiba lidar com determinadas situações como Deus lidaria. Só que o entendimento só virá através do conhecimento que você adquire da parte de Deus. E se você não é uma pessoa que valoriza o conhecimento, você também não terá entendimento. Consequentemente, lidar com situações da vida será um problema para você. Duas coisas, querido, moldaram a minha fonte de conhecimento no decorrer da minha jornada. Duas coisas. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite, porque essas duas coisas não estão restritas para quem tem um título na igreja. Essas duas coisas não é de cunho específico para um pastor, para um mestre, para um profeta, para um evangelista, para um apóstolo, não. Essas duas coisas são chaves de Deus que vão revestir você de conhecimento, não de letra, mas de conhecimento revelado da parte de Deus.
E essas duas coisas que eu coloquei em prática no decorrer da minha jornada me revestiram de conhecimento. Eu não sei o que sei hoje, porque eu simplesmente peguei a minha Bíblia e fiquei lendo ela aleatoriamente. Querido, absorver informação é algo importante, você vai entender nessa noite. Pegar a sua Bíblia e ter a prática de ler a palavra é algo extremamente importante. Absorver informação é importante, mas informação apenas não traz transformação. O que traz transformação é revelação. Diga assim, revelação gera transformação. Então, querido, no decorrer da minha curta jornada, duas coisas foram fundamentais para me transmitir conhecimento revelado da parte do Senhor. E a maioria aqui já conhece. Oração em outras línguas e meditação na palavra. Você quer ser alguém entendido de Deus e da parte de Deus? Ore em outras línguas e medite na palavra. Irmão, eu garanto, eu não vou falar como suposição não, eu vou falar com convicção, com certeza. Com convicção eu vou dizer isso. Se alguns de vocês aqui, e eu não estou falando isso porque eu sou soberbo, eu sou altivo, orgulhoso, ou eu desprezo os outros, mas eu garanto, se alguns de vocês aqui se assentarem na mesa com outros irmãos de outros lugares, vocês os ensinarão. Quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ouvir da boca de outros irmãos, de outras igrejas? Nossa, quanto conhecimento você tem! Nossa, da onde você tira essas coisas? Não é porque somos melhores, é porque nós descobrimos uma prática que transmite para o nosso interior, não conhecimento apenas, não apenas informação, mas conhecimento transformador. Um conhecimento que revela para você não uma informação sobre Deus, mas uma realidade sobre Deus. Então eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm condições de ensinar muitas outras pessoas. Não é porque você é melhor, mas é porque você tem recebido algo revelado da parte do Senhor. Amém? E quando o conhecimento ele é formado através dessas duas chaves, oração em outras línguas e meditação na palavra, você receberá um negócio chamado revelação. Preste atenção. Quando você tem a prática de orar no Espírito Santo, porque o que é orar no Espírito Santo? O que é ser batizado no Espírito Santo? É falar em outras línguas. É impressionante como muitas igrejas são contrárias à prática do falar em outras línguas. Ou eles são místicos demais, né? Eles misticismam demais o falar em outras línguas. Não, você só pode falar em línguas quando você estiver na igreja, debaixo da unção. Não, irmão. E alguns são extremistas ao ponto de dizer que o falar em outras línguas cessou, que era só para a época dos apóstolos. Tanto um quanto o outro está errado. E você ainda tem disponível essas práticas para transmitir para o seu interior uma realidade sobre Deus. E quando você usa dessas coisas, você traz para si revelação. Amém? O que é a revelação? Diga assim comigo, revelação é o conhecimento desvendado. Revelação é o conhecimento desvendado. Quantas vezes você pegou a sua Bíblia, na sua casa, você abriu ela, você leu, mas você não entendeu o que você leu? Já aconteceu isso com você? Até hoje. Você abre a sua Bíblia, você vai ler um texto, uma determinada passagem, você não entende bolhufas. Mas aquilo fica gravado dentro de você como informação. Mas você não entendeu. Por que você não entendeu? Porque aquela informação não se tornou um conhecimento desvendado. Então, revelação é quando Deus desvenda no seu interior aquilo que você está lendo. Amém?
O conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tem a ver com esse conhecimento desvendado no seu interior. O Senhor ilumina os olhos do seu coração, você enxerga não apenas a letra, mas o espírito da letra. Você não enxerga apenas um pedaço de papel nas suas mãos, você enxerga a verdade por trás daquilo que você está lendo. Amém? E o que faz a diferença para você é o que você entende, não apenas o que você lê. Preste atenção. O que vai fazer diferença na sua vida é o que você entende e não apenas o que você lê. Você pratica tudo aquilo que você entende. Toda a sua prática é resultado daquilo que você entende. Se você entende errado, você também pratica errado. Se você entende certo, você também pratica certo. Se você não entende nada, você não faz nada. E se você faz, você também erra. Então, querido, a sua prática é resultado daquilo que você entende. Amém? Jesus disse assim, certa vez: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Olha o que acontece. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado, não na sua mente, mas no seu coração. Jesus disse isso em Mateus 13. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Então Deus não quer que você seja apenas ouvinte. Deus quer que você entenda o que você está ouvindo. Deus quer que você conheça o que você está lendo. Amém? Amém, querido? Porque sem revelação, o que você terá é apenas informação. Aí você vai ser como muitos. Você fala sobre Deus, você tem um conceito sobre Deus, mas você não conhece de fato a Deus. Os fariseus da época de Jesus conheciam tudo sobre a lei, mas não conheciam aquele que escreveu a lei. Não conheciam aquele que deu a lei. Eles iam a Jesus e Jesus voltava para eles. Eles tentavam pegar Jesus num ponto, mas Jesus vinha com um contraponto. Porque não basta você apenas ter informação, você tem que ter revelação. Amém? E querido, a informação ela necessita se tornar entendimento para que ela se torne prática. Repita isso comigo, a informação necessita se tornar entendimento para que ela também se torne prática. É o que eu disse, você pratica aquilo que você entende. Por isso que eu disse que a informação é importante. Pegue a sua Bíblia, leia. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Mas encha de informação. A meditação na palavra vai trazer informação para você. E a oração em outras línguas vai revelar aquela informação. Querido, falar em outras línguas é um dom de revelação. Quem sabia disso? Falar em outras línguas é um dom de revelação. Quando você está lá falando em outras línguas, o que você está fazendo? Trazendo para dentro de si revelação. Quando você medita na palavra, sabe o que vai acontecer? A junção dessas duas coisas vão descortinar aquela verdade que você está lendo. Aí, querido, pegar a Bíblia para você não vai ser mais uma questão de entender algo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você orou tanto, você meditou tanto, que quando você abrir a sua Bíblia, a primeira coisa que você lê, você vai entender. Quantos aqui, por estarem orando e meditando, abriu a sua Bíblia e leu aquela passagem que você já leu centenas de vezes, e você bateu os olhos e falou assim: meu Deus, agora eu entendi, como que eu nunca enxerguei isso? Meu irmão, quantas vezes eu não passei pela palavra e não entendi aquilo que estava lendo, mas em dado momento que eu olhei para aquilo, o entendimento veio e eu dizia assim: meu Deus, como é que eu não vi isso antes?
Como que eu não enxerguei algo tão simples antes? Simples. Porque aquele conhecimento, aquela informação ainda não havia sido revelada no meu interior. Então, quanto mais você se enche dessas práticas, mais verdades no seu interior serão plantadas. Mais você vai ter para arrancar do seu interior. E quanto mais você tem no seu interior, mais respostas você saberá dar às situações da vida. Aquele famoso texto de João 8,32, vamos lá. Aqui diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nos ensina algo sobre esse conhecimento. A palavra usada por Jesus para conhecereis é ginosco, diga ginosco. Essa palavra significa perceber, entender e também significa conhecimento que se adquire no íntimo. Olha o que significa conhecereis. Conhecimento que se adquire aonde? No íntimo. O que é o símbolo do íntimo na palavra? Diga assim: o meu coração. Amém? Então o conhecimento que Jesus está falando é aquele conhecimento que nasce no seu coração, que é gerado no seu coração. Não é o conhecimento que vem para a mente, não é o conhecimento que nasce na mente. Por isso não adianta você fazer um curso de teologia, e eu não estou dizendo que é errado você fazer, se você tem o desejo, faça. Mas não adianta você encher a sua mente com teologia e não receber revelação no seu coração. Porque o que ilumina a sua mente é a luz que brilha no seu coração. Amém? Isso significa que é um tipo de conhecimento que não gera aqui, mas gera aqui. A informação é armazenada na mente, mas a revelação é gerada no coração. Agora mesmo, por exemplo, se você não estiver entendendo o que eu estou falando, isso será apenas uma informação para você. Pastor, não estou entendendo nada do que você está dizendo. Vai ser só uma informação. Mas se você estiver entendendo, isso se tornará parte do seu conhecimento. Amém? E se você está conhecendo, você pode pôr em prática. Paulo, ele faz uma oração pela vida dos Efésios. Em Efésios capítulo 1, verso 17 e 18. E a oração que Paulo faz era para que Deus desse aos Efésios, olha isso, que Deus concedesse aos Efésios espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Para quê? Para que os olhos do coração deles fossem iluminados, a fim de que eles conhecessem a esperança pela qual Deus os havia chamado. Olha, Paulo orou a Deus pela vida dos Efésios, para que eles recebessem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. É isso que Deus quer derramar na sua vida nessa noite, querido. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Para quê? Para que sejam iluminados os olhos de onde? Do seu coração. O coração tem olhos? Não. Nós sabemos que o nosso coração não tem olhos. O que Jesus estava tentando mostrar para nós, aqui, na verdade, a expressão de Paulo, o que ele estava querendo dizer é que nós precisamos enxergar a verdade no nosso íntimo. Enxergue a verdade no seu íntimo. Isso significa ter os olhos do seu coração iluminados. É ver, querido, por uma outra perspectiva. Você não está cansado de ver as coisas como você vê todos os dias? Tem um novo olhar disponível para nós, mas ele está disponível no conhecimento que Deus revela no seu coração. E o que traz isso, querido, são essas práticas: meditar na palavra, orar em outras línguas. Por isso eu disse, querido, que é algo que não está restrito a mim, não está restrito ao pastor, não está restrito ao profeta. É uma verdade que Deus liberou sobre todo o corpo de Cristo.
sobre a igreja dele. Amém? Acredite, querido, você pode ter muito mais conhecimento do que eu. Eu vou repetir. Você pode ter muito mais conhecimento do que eu. Você pode ter muito mais revelação do que eu. Você não está gostando, irmão. Você pode ter muito mais revelação do que eu. E ter revelação, querido, não é para tornar você soberbo. Porque quanto mais você sabe de Deus, mais você pode caminhar com Deus. Mais você pode praticar de Deus. Amém? Claro, tem um peso, tem uma responsabilidade. O Senhor disse assim, olha, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Eu estava conversando ontem com o João, um pouquinho antes dele ir embora. Eu estava falando para ele, falei, João, eu acredito que Deus vai alavancar vocês muito mais rápido do que alavancou a gente. Os últimos dias serão dias onde a revelação do Senhor vai abundar e superabundar. Se eu, querido, demorei 10 anos, porque tem, dizer 10, 11 anos que eu me reencontrei com o Senhor. Se eu demorei 11 anos para adquirir o que eu tenho hoje, você vai demorar 3, 4 anos. Se não gostou, eu vou repetir, você vai demorar 3, 4 anos. Ah, pastor, mas do que isso importa? Importa, querido, que você vai poder chegar em lugares que eu cheguei muito mais rápido do que eu. Uma expressão que eu usei aqui várias vezes, né? Eu até falei com o João. Os pais andam, os filhos correm e os filhos dos filhos voam. Meu irmão, eu demorei 11 anos andando para descobrir muitas coisas das quais hoje eu ensino você. Mas você vai correr. Em 3 anos, você vai aprender aquilo que eu aprendi. E os seus filhos talvez levem 1 ano e meio. E eles vão chegar em lugares muito mais longe do que você, em revelações muito maiores do que as suas, muito mais profundo do que você, muito mais alto do que você. Mas a verdade que os levaram será a mesma. Amém? Querido, eu me lembro o início da minha jornada. Irmão, eu sempre falo, eu vou repetir porque nem todo mundo aqui ouviu isso, mas eu era homem de uma palavra só. Eu era o pregador de uma palavra só. Eu só pregava Mateus 6,33. Eu não sabia pregar mais nada, irmão. Pensa num cara que, na minha conversão, irmão, pensa num cara que comia a palavra, lia. Meu irmão, não entendia nada do que eu estava lendo. Sabe o que é nada? Eu não entendia nem a vírgula, nem o ponto final eu entendia daquilo que eu estava lendo, mas eu estava lendo. Eu estava me enchendo de informação. E pensa num cara, querido, que tinha um entendimento extremamente limitado, era eu. Até que eu conheci o pulo do gato. Orar em outras línguas e meditar na palavra. Irmão, no dia que eu comecei a praticar essas duas coisas, algo dentro de mim foi desvendado. Olha para mim. Olha para mim. Por isso que a Bíblia diz: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Lembra de Moisés? Moisés subia no monte, a face de Moisés brilhava, ele descia do monte, a glória começava a desaparecer, a desvanecer. O véu, a Bíblia diz que o véu estava posto sobre o coração do povo de Israel, de forma que eles não conseguiam enxergar o Senhor claramente. Assim é você, querido. Orar em outras línguas e meditar na palavra vai arrancar o véu do seu coração. E no dia que eu comecei a praticar isso, querido, algo foi desvendado dentro de mim. E toda aquela limitação foi sendo deixada de lado. Irmão, hoje eu me vejo, sem soberba alguma, hoje eu me vejo anos-luz na frente de quando eu comecei. E tem que ser assim mesmo. A sua jornada tem que ser de progressão.
A sua jornada tem que ser de avanço. É por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se os seus dias estão avançando e você não está conhecendo, você parou. Graças a Deus que eu avancei. Porque, irmão, como é ruim você subir aqui em cima e não ter o que falar. Quem já passou por isso? Irmão, você não, um dia você vai aprender, um dia você vai estar aqui, você vai ver como é ruim isso. Sabe, você não ter, você se vê limitado, você se vê sem o conhecimento. Irmão, eu falava para o João, eu falava para ele: quantas vezes eu não desci frustrado aqui, irmão? Quantas vezes eu não desci frustrado? Porque parecia que eu não conseguia, sabe, liberar nada, de tão limitado que eu estava. Deus não te quer limitado, irmão. Porque quem está dentro de você não conhece limites. Amém? Então, querido, o pulo do gato para mim foi a meditação na palavra e outras línguas. Essas duas chaves aliadas trouxeram para mim uma boa parte do meu conhecimento. Às vezes, eu paro para ler algumas coisas que eu escrevi e eu me pergunto: peraí, fui eu mesmo que escrevi isso? É sério, irmão. Às vezes eu cato meu notebook assim e eu vou lá em algumas coisas que eu escrevi alguns anos atrás e fico assim: não, isso aqui não fui eu que escrevi, não pode, não tem cabimento. Não. E eu fico tentando lembrar assim: peraí, de onde que eu ouvi isso? Que pregador que eu ouvi isso? Que livro que eu li isso? Irmão, nem eu às vezes acredito nas coisas que eu escrevi, nas coisas que eu falei. Mas eu te digo, fui eu que escrevi. Sabe por que foi eu que escrevi? Porque não saiu da minha mente. Saiu daquilo que os meus olhos enxergaram em Deus. Quando os olhos do seu coração enxergam a verdade, você vai transmitir coisas que nem você mesmo vai acreditar que saíram de você. Tem coisas que você fala: meu Deus do céu, isso aqui não pode ter saído de mim. Mas saiu, irmão. Amém? Agora, querido, você pode se perguntar assim: pastor, ok, mas quais os benefícios de eu entender a palavra? Vamos lá. Eu vou citar alguns benefícios do porquê você precisa ser alguém que entende a palavra. O primeiro dos benefícios, e aqui você vai gostar: fim da ignorância. Irmão, você gosta de ser ignorante? Eu não estou falando de você ser ignorante com as pessoas, eu estou falando daquela ignorância que escraviza você. Entender a palavra vai pôr um ponto final na sua ignorância. Ignorância em relação a tudo. Vamos pensar na ignorância como o freio de um carro. Uma pessoa ignorante, ela vive estacionada. Ou melhor, vamos pensar na ignorância como a marcha ré de um carro. A ignorância sempre vai te fazer andar para trás. Ter entendimento revelado, ter conhecimento revelado, vai ser um ponto final na sua ignorância. Vai te fazer andar, vai te fazer avançar, vai te fazer progredir, vai te fazer não aceitar certas coisas que você ouve, vai te fazer não ser mais passado para trás. Você gosta de ser passado para trás? Irmão, eu estava falando com meu sogro esses dias, semana passada, eu estava falando com meu sogro que estava me ajudando aqui. Eu estava falando para ele: meu pai foi mecânico, meu pai tinha oficina de carro. Eu ajudei meu pai, ajudei a desmontar algumas coisas, lavava peça, mas eu nunca tive o interesse de aprender a profissão. E hoje a minha ignorância custa caro. Eu sou obrigado a levar um carro na oficina e ser passado para trás pelo mecânico, porque a minha ignorância me custa caro. Não vou falar oficina não, mas teve uma vez aqui que nós levou o carro na oficina,
3 vezes pelo mesmo problema. O Pedro gastou mais de 3 mil reais e não resolveu o problema. Sabe o que o mecânico teve a coragem de virar para mim e falar: não, nós temos que ir por eliminação para descobrir qual é o problema. Agora eu te pergunto, quando você vai no médico para descobrir um problema, o médico vai falar assim: peraí, eu vou arrancar primeiro o braço, depois a perna, até nós chegar no problema, porque eu preciso ir por eliminação. Não, se eu levo o carro na oficina, o mecânico é como um médico. Só que pelo fato de eu ser ignorante, não saber identificar o problema, me faz gastar dinheiro, me faz passar raiva. E ter entendimento vai pôr um ponto final na sua ignorância. Tem coisas que você não vai precisar mais levar para os outros. Você vai olhar para aquele problema, você vai identificar o problema e você vai saber dar resposta para aquele problema. Amém? Entender a palavra é uma dádiva que te faz avançar. E não é avançar simplesmente, é avançar na direção correta. Quando você entende algo de Deus, você não simplesmente avança, você avança para o lugar que você precisa estar. Não é simplesmente entrar no carro e sair desordenado. Não, você entra no carro para ir para algum lugar. Você pega o carro para sair andando à toa aí, para gastar sua gasolina. Não, eu acredito que quando você entra no seu carro, você entra no seu carro com objetivo. Eu vou entrar, vou sair de carro porque eu tenho que ir na casa de alguém, eu tenho que ir em Uberlândia, eu tenho que ir no Beraba, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir não sei aonde. O entendimento vai fazer você ir para a direção correta. Amém? Amém, querido? Outro benefício de ter entendimento é a libertação. Escute, ter entendimento vai trazer para você a libertação de uma mente que te escraviza. Pega essa. A verdade que se acende no seu coração ilumina a sua mente, trazendo transformação. Irmão, você é escravo da sua mente, ou não é? Você é escravo dos seus pensamentos, ou não é? Você precisa libertar de si mesmo, da sua mente, dos seus pensamentos pequenos, das suas ideias erradas, dos seus conceitos errados, das suas vãs filosofias. A Bíblia fala de vãs filosofias, de sofismas, de dogmas, de crendices, de ditos populares. Meu, as igrejas estão abarrotadas de pessoas com crendices, ditos populares. Sabe, aquelas histórias que ouviram do pai, da mãe, da avó, do vô, do bisavô, do tataravô, não sei de mais quem, que vai sendo passado de geração em geração, que torna a pessoa escrava. Sabe, pensamentos supersticiosos, místicos, que não levam você a lugar nenhum. Ter entendimento da palavra de Deus vai libertar você dessa mente que te escraviza. Amém, querido? Paulo disse assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam provar de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia traz essa ordem: boa, diga boa, agradável e perfeita. É exatamente nessa ordem. O Senhor não colocou nessa ordem por um acaso. Ele colocou nessa ordem porque tem um propósito. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso é desfrutado com a transformação da sua mente. Mas a transformação da sua mente passa primeiro pela verdade que se assenta no seu coração. Como que essa verdade se assenta no seu coração? Orando e meditando. Amém? Quando se entende no coração, se renova na mente. Aí você me pergunta: pastor, qual o benefício de uma mente livre?
Ouça, qual é o benefício de uma mente livre, irmão? Primeiro e maior benefício de uma mente livre: pensar como Deus. A maior dádiva de ter uma mente livre é ter o mesmo pensamento que Deus. A Bíblia não diz para nós pensarmos segundo as coisas de onde? Daqui? Não, do alto, onde Cristo está assentado. Então, ter entendimento libertará a sua mente, trará para você uma mente que pensa como Deus. Uma mente livre também significa livre do medo, livre da ansiedade, livre da culpa, livre dos homens, livre do diabo e principalmente livre de si mesmo. Quer uma mente livre, irmão? Busque conhecimento que venha com revelação da parte do Senhor. Amém, querido? Outro benefício de entender a palavra é a condição que você recebe de construir corretamente o seu edifício. Preste atenção. Entender como Deus entende dará para você a condição de construir a sua vida, o seu edifício, o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério, qualquer outra coisa na sua vida, da forma correta. Paulo disse assim: cada um veja como edifica, se é com ouro, prata ou pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha. Ouro fala da glória do Senhor, prata fala da redenção de Cristo, e pedras preciosas fala dos dons do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. Como que você está construindo? Aí depois vem o lado humano, o lado natural: madeira, feno e palha. Veja como você está edificando, como você está construindo, debaixo de qual entendimento você está conduzindo a sua vida. Porque, querido, nós não vamos gostar de chegar diante de Deus, e nós vamos chegar diante de Deus e ouvir e descobrir que o que nós construímos não foi baseado na verdade dele. Você vai chegar diante de Deus e você vai descobrir que muitas coisas que você edificou não estava ligado com a verdade. Eu vou repetir algo que eu disse esses dias atrás: não haverá recompensa para aquilo que não é fruto da verdade. Deus só irá recompensar aquilo que é fruto da verdade. E ter entendimento te faz construir corretamente. Amém? E há muitos outros benefícios de se entender a verdade, mas o que nós precisamos entender no momento é como receber conhecimento revelado. E nós vamos ceiar. O que você precisa entender nessa noite é como eu recebo esse entendimento, como eu recebo esse conhecimento. O mesmo princípio que eu apliquei, você pode aplicar. Meu irmão, você pode sair daqui e decidir pegar a sua Bíblia, meditar na palavra, orar em outras línguas e receber a mesma verdade que eu recebi. Você sabe o que me diferencia do que... Você sabe o que nos diferencia a mim de vocês? Sabe o que é que nos diferencia? Só uma coisa: aquilo que eu decidi praticar e aquilo que você não decidiu praticar. Só isso. É o que nos diferencia. Porque a mesma verdade que está disponível para mim está disponível para você. Se eu decidir praticar e você também decidir praticar, você vai descobrir as mesmas verdades. Você vai chegar nos mesmos lugares. Amém, irmão? Amém, querido? É por isso que você pode ver, querido, desculpa que eu não tenho nada contra, tá? É por isso que você pode ver homens engravatados, de terno e gravata, todos alinhados. Eles nem se mexem aqui em cima, eles estão com o microfone na mão, eles nem se mexem, eles ficam parados, porque eles dizem que você tem que ter reverência, respeito.
São homens que estão com a sua mente abarrotadas de informação, mas são homens que não sabem andar em os menores princípios do Senhor, porque eles têm apenas informação a respeito de Deus e não verdadeiro conhecimento a respeito dele. Você está me vendo aqui, irmão, ó, camisetinha, pá, tênis, calça jeans, barbuda e bonita. Só não, gente? Vocês não precisam me achar não, minha esposa achando tá bom. Você me acha bonita, amor? Eu também te acho linda. Linda, te amo. Antes eu era o tesouro da mamãe, agora eu sou o tesouro dela. Deixa eu voltar para falar. Mas você vai ver muita gente assim no seu caminho, irmão. Pessoas que são bonitas por fora, mas elas não sabem andar a segunda milha, dar outra face, perdoar. Aí você olha para eles e fala, cara, mas como? Aquele cara pregava tão bem. Ele tinha uma oratória tão boa, a homilética dele era tão boa. Pastor, homilética, o que é isso? Eu conheço só omelete. O que é homilética? Nossa, pastor, ele falava tão bem, mas batia na esposa. Traía a esposa. Em cima do altar ele fluía tanto conhecimento, mas ele não sabia perdoar ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque o que liberta o homem e o que transforma o homem é a luz que brilha no seu interior e não a informação que ele traz simplesmente para a sua mente. Então, querido, não julgue as pessoas pela roupa que elas vestem. Conheça o coração das pessoas que estão ouvindo verdades de Deus. E você vai chegar em lugares em que os grandes, aqueles que parecem grandes, não chegaram. Amém? Uma última coisa, querido, quando você entender a verdade de Deus, algo vai ser gerado no seu interior, algo chamado firmeza. Diga firmeza. Ninguém consegue remover você daquilo que os seus olhos viram em Deus. Meu irmão, tudo aquilo que você enxergar em Deus, não há ninguém no céu, na terra, nem abaixo dela que consiga remover você daquilo. Ter entendimento vai trazer para você firmeza. Firmeza também é sinal de convicção. Meu irmão, você nunca vai conseguir remover certas verdades de mim. Por quê? Porque eu já sou convicto delas. E eu não sou convicto porque eu ouvi de alguém. Eu sou convicto porque os meus olhos viram aquela verdade em Deus. Então pode vir o pregador pode vir o profeta mais cabuloso que existe. Se ele vier falar algo para mim, que eu sei que não é verdade, ele vai perder o tempo dele. Porque a verdade que o Espírito Santo transmite para dentro de nós, ninguém tira. A firmeza que é gerada pela verdade no seu interior, não há ninguém que consiga removê-la. Você pode abandoná-la, se você quiser. Ou melhor, você pode deixar de andar nela, se você quiser. Mas ela está aí dentro de você. Amém, querido? Homens de revelação são homens de convicção. O que você quer ser? Quem você quer ser? Então escolha a verdade que não apenas te informa, mas a verdade que te transforma. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Como eu recebi esse conhecimento? Meditação na palavra, oração em outras línguas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos sair.